É nessa parte que ele vai refletir sobre os três que desapareceram, né? Ele vai fazer a relembrança disso, né? Do Jones, do Allison e do Rutherford, né? Que eram os ancestrais, né? É nessa parte que ele vai compreender a falsificação do passado, né? E aí na página, vamos dar um salto, vou propor uma pequena leitura, que nós já vamos nos encaminhar, né? Vamos na página, Paloma, 110. Não, 110 não, porque eu volto ao capítulo, não, perdão. Na verdade, é 120 a página. Isso, é 120, a página 120. Eu estou no segundo parágrafo. Winston estendeu a mão e coçou com cuidado. Achou? Segundo parágrafo. E coçou com cuidado sua úlcera varicosa. A comichão havia recomeçado. Sempre que acabava voltando para o mesmo ponto, de modo que o sujeito ia saber como era realmente a vida antes da Revolução. Não, peraí. Você sempre acabava voltando para o mesmo ponto. De que modo o sujeito ia saber como era realmente a vida antes da Revolução? Tirou da gaveta um livro de história para criança que a senhora Persson havia lhe emprestado e começou a copiar um trecho no diário. Pulando o diário, mas o Winston conhecia o resto da lenga-lenga. Havia menção sobre bispos com suas camisas de cambraia, juízes com seus mantos de arminho, o pelourinho, o cepo, a roda, o chicote, o banquete do prefeito de Londres e a prática de beijar o pé do Papa. Também havia uma coisa chamada Jupranuti, que depois vamos perceber, isso aí é latim, mas vamos perceber, eu falei em francês, mas isso é latim, vamos perceber que isso era uma mentira, né? Que isso aqui já era uma fato copiada, ou seja, eu tenho a obrigação da primeira noite com as mulheres. Isso eram os padres que iam enganar os outros, né? Era a lei. Mas repare, ele está atrás de uma ideia mais concreta de como era a vida antes da Revolução. Mas ele não vai conseguir isso. Ele não vai conseguir, porque mesmo o bêbado que ele vai conversar, ele não consegue. É quando ele encontra esse senhor, e o senhor está bebendo na loja, né, bebericando no boteco, e ele chega a esse bêbado e conversa com ele, e ele não consegue tirar nada do bêbado. O bêbado não tem memória. Esse bêbado já era o reflexo, tanto da prostituta como de outra qualquer, como eu falei para você. Não tem mais memória. Essa é a gente comum. Essa memória foi apagada. Foi completamente apagada. Então ele está perdido, acha. Só ele tem consciência. Só ele. Eu não sei se isso vai se manter, quer dizer, eu sei, eu não quero falar para você, se isso vai se manter até o final do romance. Ok? Porque aqui ele está solitário. E a parte 2, nós vamos ter exatamente muita solidão. Nós vamos ver que o romance vai tomar uma outra guinada. Ok? Mas vamos saltar. Bom, como ele não consegue, é malfadado a sua tentativa de descoberta de como, mas não entendo porquê. Eu sei como é, mas não entendo porquê. Eu vou saltar agora, eu vou levar você para o finalzinho do capítulo 7, antes da gente saltar para o 8, que é o último. Ok? Nesse finalzinho, ele vai entrar ali na página 128, o princípio de uma metalinguagem. Ele vai dizer assim, ó, eu estou no segundo parágrafo. Mas não. De repente, sua coragem pareceu cristalizar-se por decisão própria. O rosto de O'Brien, aqui volta a personagem, o rosto de O'Brien, que nenhuma associação de ideias parecia convocar, entrara flutuando em sua mente. Ele concluiu, com mais certeza do que antes, que O'Brien estava do seu lado. Escrevia aquele diário para O'Brien, na intenção de O'Brien. Bom, então aqui O'Brien como montanha, né? Lembra que eu falei? Né? Como montanha, como algo superior, como um homem nobre, me dava a ideia no começo da leitura
que aqui o diário seria uma reprodução bíblica, ó, ou uma reprodução do Sermão da Montanha. Não estou escrevendo para a montanha, ok? Era o que Jesus faz. Quer dizer, montanha como metáfora, né? Estou escrevendo para o futuro. É esse futuro que vai ler o que eu passei, para que isso não se repita. Essa ideia vai escapar. Depois eu vou dizer para você que essa ideia não vai perdurar. Por isso que o diário vai perder a grande noção de um grande partido, de um grande personagem. Mas por que não vai perdurar? Pô, era uma questão simples. Até a minha desconfiança foi bem tosca nesse aspecto. Por quê? Porra, nós estamos diante de um romance que é uma distopia. Cara, a palavra distopia significa dizer que não tem nenhuma utopia, esse desde a negação. Nenhuma, não tem nenhum sonho, nenhuma fantasia. Tem fantasia, mas eu digo, não fantasia de um mundo melhor. Ora, essa palavra que classifica o romance, distopia, já está dizendo assim para a gente, cara, não espere transcendência, não espere elevação. Não tem. Percebe? Isso já deveria ser uma informação que eu já tinha que ter perseguido, mas eu me deixei levar, eu fui enganado pelo discurso do partido, tá, Paloma? Mas vamos lá, seguindo, porque eu quero chegar na metalinguagem. O rosto de O'Brien, barará. Ele concluiu com mais certeza do que antes que O'Brien estava do seu lado. Escrevia aquele diário para O'Brien, na intenção de O'Brien. Era como uma carta interminável que ninguém jamais leria, mas que era dirigida a uma pessoa específica e se nutria desse fato. Eu tinha interpretado esse ninguém leria de fato seguir o caminho, né? Ler de fato entender. Não, mas não é isso não vão ler mesmo. A questão é a leitura. Agora vem, o partido lhe dizia para rejeitar as provas materiais que seus olhos e ouvidos lhe oferecessem. Essa era uma instrução final, a mais essencial de todas. O coração de Winston ficou pesado quando lhe veio ao espírito o imenso poderio reunido contra ele, a facilidade com que qualquer intelectual do partido derrotaria num debate, os argumentos sutis que não teria capacidade de entender, quanto mais de contestar. E ainda assim, a razão estava com ele. Os outros estavam errados, e ele certo. O óbvio, o tolo, o verdadeiro tinha de ser defendidos. O truísmo são verdadeiros. Não se esqueça disso. Ele está falando para quem não se esqueça disso, né? O mundo sólido existe, suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é úmida e os objetos, sem base de apoio, caem na direção do centro da Terra. Com a sensação de estar falando com O'Brien e também de expor um axioma importante, escreveu: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Você vai perceber depois que não é bem assim. Para terminar a nossa parte, Paloma, nós vamos à última, né? É a última fala. Aí é o passado que é revisitado, né? Desculpa, posso fazer uma pequena pergunta? Pode. Então, caiu por terra aquilo que você falou, que o diário seria para novas gerações, seria uma Bíblia? Total. Caiu por terra. Total. Eu segui achando que o Goldstein é uma esfera de Jesus. Eu vou fazer uma reflexão rápida. Era uma esfera de Jesus pelo nome. Emmanuel é Cristo. Goldstein é Cristo. Eu digo, Goldstein é pedra de ouro, ou seja, é valioso. Isso é Cristo. Isso tudo é certo, não é errado, tá? O'Brien é uma montanha. O diário é Bíblia. Tudo isso confirma. Ele vai dizer assim, bom, beleza. Então, se ele está escrevendo uma Bíblia, as gerações futuras vão ler. Né? Se existe Jesus, sempre vai haver oposição contra o mal. O grande irmão, na verdade, é o grande mal. E Jesus vai ser o grande bem. Tudo isso é verdade. Mas aonde eu erro, Paloma? Qual é o erro da minha tese? O erro da minha tese tem base em duas coisas. A primeira, isso é uma distopia. O que caracteriza um romance distópico? Que ele não tem, ou seja, ele não tem elevação, ele não tem salvação. As coisas vão ser perdidas ali. Porra, se não tem, Jesus então não funciona. Tipo assim, Jesus não é Jesus. O livro diário não é a Bíblia, né? O'Brien não é a montanha.
E ele não é Jesus Cristo escrevendo para a montanha. O sermão, eu digo para você, sim e não. Pô, não estou entendendo. Vamos lá agora, Paloma. O diário é a Bíblia. Emmanuel Godestein é Cristo. O'Brien é a montanha. E ele escreve para O'Brien, Sermão da Montanha, para as gerações futuras, para salvar. Isso tudo, na verdade, foi a invenção do partido. O'Brien Goldstein nada mais era do que a invenção do próprio partido. Isso é assustador. Mas eu vou te mostrar, eu caí nessa propaganda. O partido me enganou. Claro, quando eu avanço depois do romance, eu falei, putz, eu caí no discurso dele. Então, Cristo é Cristo, só que é um Cristo falso, inventado. Por que ele é inventado, Paloma? Para manter a tensão. Se eu estou em guerra, repare, eu estou em guerra. Eu digo para a minha população, meu país está em guerra. Eu sou governador, eu digo para você, cara, eu só posso te dar 20% de ração porque eu estou em guerra, eu tenho que gastar dinheiro para combater os meus inimigos. Você aceita. Se eu digo que estou em paz, por que você não divide melhor, já que todos nós somos iguais? Então eu seria obrigado a te dar 50% de ração. Como eu quero dominar o povo, eu invento a guerra. Isso tudo faz parte da propaganda. Goldstein, na verdade, é uma grande invenção. Pô, é foda. O que a distopia faz com a gente, Paloma? Ela destrói as nossas esperanças. Mas, infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Repare, isso faz parte da nossa propaganda. A Nestlé, olha, fez esse alpino. E ela diz assim, ó, esse é o melhor chocolate com esse alpino aqui. É o melhor de todos. Não existe nada igual. Mas surgiu no mercado Lacta. Eu não tenho aqui, mas vamos inventar que surgiu no mercado Lacta, que é esse aqui. E o Lacta disse, não, cara, esse alpino é melhor do que o alpino da Nestlé. Começa uma guerra. Só que, Paloma, o dono da Lacta é o mesmo dono da Nestlé. Ele cria um concorrente para que você fique dividido e esse ganha poder. Ou seja, esse chocolate ele é de menor qualidade do que esse, proposital para eu aquecer o mercado e você discutir e comprar. Significa dizer que você vai pagar mais caro por aquilo que você poderia pagar mais barato. Mas o meu concorrente, que é mais barato, não é tão eficiente quanto esse. Tudo isso na mesma invenção. Essa ideia da propaganda o partido fez. Então, primeiro, já antecipando para você aquelas bombas que explodem, as pessoas morrem, nós vamos terminar o romance acreditando que é o próprio partido jogando bomba para manter a ideia de tensão, de perseguição, etc, etc. Por isso que o diário não vai seguir como personagem. Por isso que o diário desaparece na segunda parte. Mas vamos nós. Essa segunda parte é a consciência, né? Ele volta à consciência, ele está nos preparando para o final, para a virada do romance. Mas vamos lá. Qual era o desejo dele com a prostituta? Quando ele vai para a prostituta, já vou terminar, mas quando ele vai para a prostituta, a grande memória, a grande saudade dele é a mulher dele, a Catherine. Mas repare, essa mulher para ele foi uma merda, porque ela odiava fazer sexo. E ela só fazia sexo porque o partido pediu que ela fizesse, porque eles teriam que ter um filho. Mas ela teve uma lavagem cerebral na sua educação, que sexo para ela era nojeira. Ele diz isso. Né? Sexo era asqueroso. E ele, como um homem de consciência, como é que eu posso ter prazer com uma mulher que não tem prazer? Então, para ele era muito ruim. Ela evapora-se, ela some da vida dele, ele fica sem mulher, que na verdade ele não está sem mulher. A questão não é a mulher. O que esse Winston não tem é afeto. É a troca de afeto. Ele perdeu o afeto. Então ele tenta, através da carência sexual, agora eu estou falando de carência sexual mesmo, carne física, ele vai atrás de mulheres que cobram por isso. Ele vai atrás de uma prostituta. Ele se encanta pela maquiagem enganosa. Ele acredita que aquela brancura leva ele a Catherine, que era branca. Então, na verdade, quem ele vê na prostituta é a mulher dele. Olha agora a metalinguagem para você. Quando ele vai para a cama com a mulher, aquele asco que a mulher oferece a ele era o mesmo asco que a mulher dele sentia no sexo. Percebe agora? Então aquilo é desesperador. Mas antes dele terminar o sexo e anotar no diário, ele diz: por que eu não posso ter uma mulher que me dê afeto e que receba o meu afeto? Eu quero que você não esqueça isso, porque nós vamos virar já agora. Né?
Esse 8º capítulo ele vai na memória, ele vai na família, ele vai lembrar as coisas, ele vai dizer, cara, o meu mundo desabou, o meu mundo, meu pai, minha mãe, minha irmã desapareceram, elas morreram. Então vamos na página 138, que eu quero ir lá com você, que eu já vou fazer a virada. Na 138, no 8º parágrafo, esse tem muitos parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o último. Uma sensação de impotência se apossou de Winston. A memória do velho não passava de um amontoado de pormenores insignificantes. É o velho bêbado. Podia passar o dia inteiro interrogando e nenhuma informação relevante viria à tona. Os relatos históricos do partido podiam até certo ponto ser verdade, podiam ser até completamente verdade. Fez uma última tentativa. Talvez eu não tenha sido claro, disse. O que estou tentando dizer é o seguinte: o senhor já viveu muitos anos, metade de sua vida se passou antes da Revolução. Em 1925, por exemplo, o senhor já era adulto. Pelo que consegue se lembrar, diria que em 1925 a vida era melhor do que agora ou pior. Se pudesse escolher, preferiria viver naquela época ou na de agora. O velho pensativo para o tabuleiro olhou pensativo para o tabuleiro dos dados. Eu sei o que o senhor quer que eu fale, disse. Pulei um parágrafo. Quer que eu fale que preferia ser jovem de novo. Se perguntar para todo mundo, a maioria vai dizer que preferia ser jovem de novo. Os jovens são fortes, têm saúde para dar e vender. Quando chega a minha... Winston, pulei mais um parágrafo. Encostou as costas no paradeiro da janela. Não adiantava insistir. Não tem memória. Só ele tem. Está perdido, tá? Mas calma, não é isso que eu quero, porque a gente vai ter que encerrar para fazer a salva. Ele conhece o seu Sheraton, vai ao lugar que ele se encanta. Esse lugar que ele se encanta, porque é o lugar antes da Revolução, móveis antes da Revolução, televisão antes da Revolução, cama de casal, que não existia mais, ninguém dormia em cama de casal. Tá lembrado disso, ok? E o seu Sheraton me pareceu uma pessoa boa, do bem, não era um cara fofoqueiro, não ia fofocar para o partido, era um cara acolhedor. Pô, cara, se você está atrás de dinheiro, ele se apaixonou pelo peso de papel. Esse peso de papel, sim, vai virar um símbolo, vai perseguir até o final do romance, né? Porque ali tu tem um mundo congelado, já vou falar desse símbolo. O peso de papel, naquela bolha, lembrava o mundo congelado que o Winston vivia. Congelado por quê? Porque está cristalizado na memória. O mundo dos seus pais, da sua mãe, da sua mulher, o mundo em que ele era mais feliz, ele acreditava ser mais feliz. Estava congelado naquele peso de papel antigo que não existia mais no mundo comunista. Ok? Então o seu Sheraton parece assim, cara, é possível que eu ache um parque dos dinossauros, sabe? Um mundo do encanto. Repare, isso é ilusão. Se você embarcar na ilusão dele, você vai, mas você está numa distopia, não podemos esquecer isso. Para terminar, ele depois vai alugar esse quarto, você ainda não chegou lá. E ele vai terminar o capítulo. Vamos à última página, Paloma, na 149. Último parágrafo. Winston tentou, com um pouco mais de sucesso do que antes, evocar a imagem de O'Brien. Olha o que ele intuiu na fala de O'Brien. Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão. Cara, isso é ou não é Cristo? Isso é ou não é religioso? Isso não é ou não é Bíblia? Por isso que eu chamei na primeira leva, mas eu fui enganado. Não se engane. Dissera-lhe O'Brien, mas isso no sonho dele, O'Brien nunca falou isso. Sabia o significado dessas palavras, ou pelo menos achava que sabia, eu também achava. O lugar onde não havia escuridão era o futuro idealizado. Isso não cabe numa distopia. Esse que ninguém jamais veria. Porra, ele já disse, ninguém vai ver. Mas que, graças à persistência, era possível compartilhar misticamente. E ele vai compartilhar, tá? Ele vai refazer o mundo, mas misticamente, tá? O rosto do grande irmão assomou-lhe na mente, desalojando de O'Brien, da mesma forma como fizera alguns dias antes. Tirou uma moeda do bolso e pôs-se a contemplá-la. A esfinge lhe doía, o olhar com uma expressão grave, serena, protetora. Mas
Que tipo de sorriso se escondia por trás daquele bigode preto? Qual dobres fúnebres as palavras lhe voltaram à mente? Guerra é paz. Esse é o lema do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Paloma, deixa eu só carregar meu computador, é um segundo, mas eu já vou finalizar. Desculpa. Para finalizar, Paloma, aqui acaba a primeira parte. Não vou mais tocar no drama da narração, na narração do drama, porque você já sabe qual é o drama. Agora a coisa vai mudar. Eu não vou mais falar sobre o narrador, não me interessa mais falar sobre o narrador, mas eu queria apontar que essa segunda parte, para nós, ela tem um título. Essa parte 2 eu vou divulgar hoje, tá, Paloma? Esse módulo 2, que é a parte 2, ele chama-se Traição é Amor, Amor é Traição. Nós vamos tratar. Eu só vou te dizer que a primeira personagem que aparece é a garota de cabelo preto. A partir dessa aparição dela, o romance muda o tom. O romance, creio eu, vai te dar muito mais prazer de ler. Você vai ter assim, putz, vai te dar um alívio desse peso. E só que é ilusão. Tá bom? Foi. Quer fazer alguma pergunta? Quer apontar alguma coisa? Nós estamos agora abandonando essa primeira parte. Ela foi. Nessa primeira parte, eu tenho um personagem sozinho. Só ele tem consciência. Essa segunda parte, você ainda não sabe o que te espera. Né? Mas posso te dizer, te afiançar, que essa solidão vai sair de cena. Vai entrar um outro elemento. Se eu disse para você que tem o aspecto do amor, né, é isso que está te esperando. A leitura muda completamente. O mais impressionante é que essa mudança é uma mudança que também vai nos dar uma rasteira. O livro é muito impactante. Mas a palavra que ficou aqui na minha mente é distopia, então não tem muita saída, né? Não tem. Fica bem, tá? Valeu. Você acha que avança nessa terceira aula? Sim. Quantos capítulos? Agora, nessa terceira aula, peraí, vou te dizer. São 10 capítulos, mas é a maior parte, Paloma. São 10 capítulos? São 10 capítulos. Você não vai dividir? Vamos. Tenta ler pelo menos 5. Tá. Gabriel também, Gabriel, tá nos ouvindo, né? Tenta pelo menos chegar à 5ª. Mas lembre-se, o mote, essa parte eu estou nomeando, esse nome não está no livro. Ok? Essa parte eu estou chamando, meu módulo, né, que é o curso livre, eu estou chamando de Traição é Amor, Amor é Traição. É um paradoxo, né? Nós já sabemos que amor não é traição e que traição não é amor. Mas repare, eu estou diante de uma distopia. Tá bom? Eu vou divulgar hoje. Tá? Beijo, Paloma. Beijo, Adorei. Gabriel. Foi bom te ver. Beijo, Rai. Maravilhoso. Falou, querida. Fica bem. Beijo, beijo, beijo. Tchau.